Então, agora eu queria dizer pra você como eu consegui superar essa doença e conviver com isso, e como eu consegui enfrentar tudo isso. Bom, quando eu recebi tudo isso, todos esses laudos, todas essas notícias ruins, quando eu recebi tudo isso assim na minha vida, eu já conhecia Jesus, eu já frequentava a igreja, eu já tinha ministério, eu já cuidava de outras pessoas, aconselhava, sempre aconselhei as pessoas. Então eu comecei a olhar para Deus e perguntar o que Deus queria com isso para minha vida, né? Eu fui buscar a Deus, porque as pessoas elas querem te ajudar, elas querem estar do seu lado, mas o único mesmo que você pode contar 100% é Deus. Então eu fui buscar Deus. Então eu fui orar, né? Fui buscar Deus, saber o que Deus queria com isso para minha vida. E eu comecei a entender que existem coisas na nossa vida que nós precisamos passar para ajudar outras pessoas. E eu comecei a entender que Deus queria que eu vivesse além das circunstâncias. Que Deus queria que eu vivesse não olhando para a situação que eu estava passando, para as minhas dificuldades, para os meus problemas, né? Mas olhando para o que Deus tinha para mim. Olhando para as pessoas que eu poderia ajudar com isso. E então eu comecei a viver. Comecei a buscar Deus, pedir ajuda de Deus, porque uma das coisas que o médico disse para mim é que eu não poderia ter filhos, né? Não poderia, porque seria muito difícil tomando remédio, que a partir do momento que eu saí do hospital eu comecei a tomar remédio regularmente para não ter mais convulsões, porque depois dessas 3 convulsões que eu tive fortes, as convulsões já não vieram mais de 6 meses. Elas aconteciam toda hora, todo dia, todo tempo. Meu olho piscava 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então eu tive que começar a tomar remédio. Eu fiquei 7 dias internada para acostumar com esse remédio, porque ele é muito forte. E no começo eu não conseguia andar, quando eu comecei a tomar ele, eu não conseguia andar. Eu vomitava sempre. Fiquei 7 dias tentando acostumando o meu corpo com essa medicação para poder ir para casa. E quando eu fui para casa, eu tive que tomar todos os dias, tomo até hoje. E o médico disse que por causa dessa medicação seria difícil eu conseguir engravidar. E também por causa das minhas dificuldades, né, físicas, assim, eu não ia conseguir cuidar de uma criança. É uma pessoa com epilepsia, como eu não conseguia cuidar nem de mim, como que eu cuidaria de uma criança, né? Para os médicos era uma loucura. Então eu voltei para casa arrasada, porque era o nosso sonho, meu e do meu marido. Mas nós decidimos confiar em Deus e esperar o milagre dele. Então, eu continuei vivendo minha vida normal, buscando a Deus, orando, continuei dirigindo, continuei trabalhando. Não é uma doença fácil de lidar. Você tem que ser muito forte, psicologicamente, tem que ser muito forte naquilo que você acredita. E como eu consegui, vencer tudo isso foi com Deus. A única pessoa que me ajudou a vencer tudo isso, além dos meus. Eu tenho amigos, minha família, meu marido, todo mundo do meu lado, mas a minha força mesmo veio do Senhor, a minha força veio de Deus, porque sem Ele eu não ia conseguir. Sem Ele eu não ia conseguir acreditar nos meus sonhos, sem Ele eu não ia conseguir sonhar de novo, sem Ele eu não ia conseguir nada. Então a minha força estava em Deus, né? Todo o tempo eu estava buscando a Deus. E um dia, né, Deus ele é muito bom, Deus é perfeito. Deus ele é maravilhoso. Ele nos consola, ele nos guarda. Sempre, sempre que eu saí, depois que você começa a conviver com isso 24 horas, você tem muito medo, né? E eu saía com medo, tinha medo de sair sozinha, tinha medo. Mas eu sempre saí. Eu sempre fui assim, desde criança, né? Meio doido assim da cabeça. Acho que era isso já. Então eu nunca tive assim, sabe? Ai, coitada de mim, vou ficar aqui em casa chorando o dia inteiro. Vou ficar aqui triste porque eu tenho epilepsia, não vou viver. Não, gente, ixi, o médico falasse que eu não podia dirigir, eu ia dirigir do mesmo jeito. Se o médico falasse que eu não podia sair a pé, eu saía do mesmo jeito. Então eu continuei vivendo, entendeu? Só que saía com medo. Então as pessoas me viam assim, feliz, saindo, passeando.
elas achavam assim, é tudo fingimento. Mas eu decidi não ser uma coitada, entendeu? Eu decidi não ser coitada. Então, Deus, ele sempre esteve do meu lado, graças a Deus, cuidando de mim todo o tempo, guardando a minha vida. Então eu quero dizer para você que se você passa por isso, ou se você conhece alguém que passa por isso, não julgue essa pessoa, né? Tente apoiar, tente dar palavras de vitória, palavras de bênção, tente passar coisas positivas para essa pessoa. Não adianta nada você chegar para a pessoa e falar assim, nossa, coitada de você, né? Ai, é melhor você ficar em casa, ai, é melhor você não viver. Isso não adianta, gente. A pessoa vai cada vez piorar se ela ficar em casa, se ela ficar louca, se ela ficar pensando nisso. Ela tem que viver normal. E Deus, ele coloca pessoas certas no nosso caminho, né? Pessoas que nos incentivam. Então, se você conhece alguém que tem epilepsia, conhece alguém que passa por problemas assim, incentive essa pessoa a viver a vida dela, a curtir, a passear, a ser feliz, sempre se cuidando, indo ao médico, mas em primeiro lugar, além da palavra do médico, ela tem que confiar na palavra de Deus, que Deus nos diz que nós vamos viver uma vida feliz na terra, que Deus nos diz que nós vamos viver uma vida com abundância, que nós vamos comer o melhor dessa terra, que nós não vamos ser pisados pelo diabo, que nós não vamos ser derrotados, que nós somos mais do que vencedores. Então, antes de acreditar na palavra do médico, você tem que acreditar na palavra de Deus, acreditar naquilo que Deus quer para você, naquilo que Deus sonhou para você. Eu sempre acreditei que Deus tinha sonhado para mim uma família, que Deus me daria filhos, que Deus me daria um casamento feliz, que Deus me daria saúde, que Deus me faria ser feliz. E graças a Deus eu tenho 2 filhas, que são milagres. Outro dia eu vou fazer outro vídeo contando, né, como eu consegui engravidar delas, o que aconteceu, a história de cada uma, porque senão vai ficar um vídeo de 3 dias aqui eu falando. Então, graças a Deus, assim, eu consigo conviver porque eu confio em Deus, né? Acredito na minha cura? Acredito. Acredito 100% que eu posso ser curada, que eu posso um dia acordar e nunca mais ter convulsão, que eu posso ir no médico e ele fala, olha, não tem coágulo nenhum. Eu acredito 100% na minha cura. Mas eu também acredito que a vontade de Deus é boa, perfeita e sempre agradável. Sempre Ele quer o melhor para nós, porque aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu é o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. E eu amo a Deus. Então, eu acredito que se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Mas eu também acredito que se Deus não quiser, se Deus não permitir, se Deus quiser que eu viva com isso, se Deus quiser que eu aprenda mais coisas com essa doença, se Deus quiser que eu ajude pessoas através disso, Ele vai permitir. Então, se eu for curada, eu vou ser 100% feliz. E se eu não for curada, eu também vou ser 100% feliz. Porque ser feliz é uma decisão. Ser feliz é ter Jesus no seu coração. Ser feliz é ter Deus no seu coração. Então, eu quero que você decida ser feliz, apesar de tudo que você viver, apesar das circunstâncias, apesar das pessoas preconceituosas que aparecem, apesar das dificuldades, que você não olhe para o que você está passando, mas que você olhe para Deus, porque Ele sempre vai te mostrar o caminho, sempre. Sempre, e você vai ter uma vida plena, abençoada e cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu digo que sobre a sua vida haja bênção, saúde e vida, que o Espírito Santo esteja com você, te ajudando a enfrentar as lutas da vida, te ajudando a enfrentar as dificuldades, e que você possa vencer, assim como eu tenho vencido a cada dia. Eu posso dizer que Deus é a minha força, o meu refúgio é a minha fortaleza, e Ele está comigo e Ele está com você, da mesma maneira. Deus não é um Deus que anda somente com uns, com aqueles que são preferidos. Deus não tem filhos preferidos. Deus é Pai de todos. É assim como Ele está aqui na minha casa, está comigo no meu coração. Ele também está na sua casa. Basta você orar, buscar, clamar pelo nome dEle e Ele vai te socorrer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. É apenas um testemunho. Eu ainda quero fazer outros vídeos sobre epilepsia, contando sobre o tratamento, como foi a ajuda aqui no Japão, sobre as pessoas que me ajudaram, contando a história de outras pessoas que eu conheço que também têm esse problema. E espero que venha ajudar você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Beijão, shalom, graça e paz. Beijo.